敵ではありません。 Como já vimos, na abertura desta síntese das 11, na sede do Partido Socialista, António Costa reuniu-se esta manhã com os bastonários da Ordem dos Médicos e dos Enfermeiros. Ora, a reunião terminou há momentos. Dulce Alzedas, vamos então ouvir o que têm a dizer os protagonistas deste encontro. Sim, de facto terminou há poucos segundos a reunião entre os dois bastonários, dos enfermeiros e dos médicos e o secretário-geral do PS. Vamos passar já a perguntar aos bastonários como é que correu esta reunião com o senhor secretário-geral do PS. Muito bom dia. No fundo, o Sr. Secretário-Geral do Partido Socialista quis perceber, junto das duas ordens maiores da saúde, a Ordem dos Enfermeiros e a Ordem dos Médicos, quais seriam as prioridades em termos de políticas de saúde a implementar. Uma das maiores preocupações que o Dr. António Costa, no fundo, manifestou foi a questão das urgências hospitalares, da situação que temos vivenciado nas últimas semanas, e que as duas ordens, de alguma forma, tentaram dar soluções imediatas para a resolução, sendo que a solução principal passa pela preparação adequada e atempada para evitar situações como a que temos vivido atualmente. No vosso caso, concretamente, em relação aos enfermeiros, quais foram as maiores preocupações demonstradas nesta reunião? Acima de tudo, como tem sido reiterado nos últimos anos, a imigração em massa dos enfermeiros, que está a descapitalizar, no fundo, a prestação de cuidados de enfermagem no país, é uma das principais preocupações e que sensibilizou o Dr. António Costa. O país está, de alguma forma, a perder massa crítica, a perder intervenção por parte de profissionais altamente qualificados. E também um dos aspectos fundamentais é investir nos cuidados de saúde primários a nível dos centros de saúde para evitar situações como, por exemplo, a questão das urgências, porque se nós intervirmos a montante com a melhor rede de cuidados de saúde primários com uma resposta efetiva, certamente não vamos ter a população a aceder às urgências de uma forma como tem acontecido nas últimas semanas. Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, eu agora perguntava-lhe como é que correu este encontro. Uma pergunta da TVI ao bastonário dos enfermeiros sobre a possibilidade, ao bastonário dos médicos, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar-vos a todos, desejar-vos uns bons dias e cumprimentar todos os telespectadores. Foi uma reunião muito importante a convite do Partido Socialista para discutirmos em conjunto o que é saudável, sobretudo na área da saúde, os problemas da saúde em Portugal. Há um bom relacionamento entre os profissionais da saúde e partilhamos de muitas preocupações comuns. É evidente que temos a consciência que o que se passa atualmente na saúde atravessa-se um período difícil, é a consequência dos cortes na saúde que foram além daquilo que foi preconizado pela Troika, mas também da redução dos apoios sociais à população. Como referiu e está escrito no próprio relatório sobre o futuro do Serviço Nacional de Saúde, que foi patrocinado pela Fundação Carlos Gulbenkian, os nossos idosos são particularmente frágeis, têm polipatologia, vivem sozinhos, passam mais frio do que os outros idosos dos outros países europeus. Portanto, nós, sendo um país temperado, a redução dos apoios sociais veio agravar o impacto negativo do inverno na população idosa. E, portanto, era expectável que houvesse uma maior pressão sobre o sistema de saúde. Aliás, houve alguns países que também atravessaram uma crise, como a Islândia e a Irlanda, que tiveram o cuidado de preservar a capacidade de resposta dos seus sistemas de saúde. Portanto, nós estamos a ter neste momento, porque houve um aumento da procura que já se previa que iria acontecer, e já se previa em dezembro, nomeadamente por causa da mutação de um dos vírus que estava presente na vacina, que a epidemia de gripe poderia ser um pouco mais grave do que nos outros anos, o que obrigava naturalmente a fazer-se planeamento para que o sistema estivesse preparado para responder à maior procura, mas também à menor disponibilidade de apoios sociais por causa dos cortes sociais à população. Portanto, nós estamos a viver uma situação grave que deveria ter sido prevista, e é evidente que não é possível, quando a catástrofe está a acontecer, começar a discutir um plano de catástrofe. Naturalmente que na nossa ótica devia, ou seja, a Ordem dos Médicos e a Ordem
dos enfermeiros, têm insistido no facto de os cortes na saúde terem ido longe demais, de não haver a contratação de recursos humanos suficientes, de médicos, de enfermeiros, de assistentes técnicos e operacionais. Os hospitais reduziram os recursos humanos e, por isso, um dos setores onde se fez sentir essa redução foi o serviço de urgência. Portanto, havendo em paralelo cortes nos apoios sociais, o que se nota é que a população que está a recorrer à urgência é uma população mais doente. Aumentaram, como tem sido referido, os amarelos e os laranjas da triagem de Manchester, ou seja, o estado de saúde da população agravou-se. Isso era previsível e devia ter sido discutido um plano antes de acontecer esta sobrecarga do sistema e este caos de algumas urgências. Houve por parte do sistema, do Serviço Nacional de Saúde, do Ministério e dos hospitais, uma falta de planeamento deste pico de gripe que era previsível? Não é uma questão de opinião, é uma questão factual e, aliás, o despacho do Secretário de Estado da Saúde, a reunião que teve com as estruturas do Ministério da Saúde, para onde, infelizmente, não convidou os profissionais, as organizações representativas dos profissionais, que conhecem os problemas e que podem ajudar a resolver esses problemas apresentando as suas soluções, esse despacho foi feito em cima da crise, já depois de terem acontecido mortes desnecessárias das urgências. Não estamos a falar de mortes nas urgências, porque isso acontecem sempre, mas de mortes nas urgências sem os doentes sequer chegarem a ser atendidos. Isso, obviamente, é uma situação inaceitável, é desumana e é terceiro-mundista e é a imagem de que o sistema foi completamente ultrapassado na sua capacidade de resposta. Como é que o Secretário-Geral... Perguntam se António Costa apresentou alguma solução no caso de ser eleito Primeiro-Ministro. Não me compete falar pelo Secretário-Geral do Partido Socialista. Teve a gentileza de nos apresentar o seu plano para a década, em termos gerais, mas naturalmente questões relativas a iniciativas do Partido Socialista devem ser colocadas ao seu Secretário-Geral. Na questão dos centros de saúde que estão com horário alargado, se acha que é possível? Uma outra pergunta, novamente, sobre o alargamento dos horários dos centros de saúde. A Ordem e os sindicatos médicos já disseram que não é possível e é ilegal, ou seja, nem sequer se pode aceitar a justificação do planeamento, porque planeamento implica naturalmente considerar um número médio de pessoas que poderão ser marcadas para esse período, mas também medidas que permitam responder caso não se consigam ver esses doentes nesse período. 10 minutos por doente, quando estamos a falar de doentes que vão com uma situação aguda, em que é preciso ter cuidado na sua observação para não se cometerem erros que penalizem o próprio doente, entrar e sair, sentar, auscultar, tirar o casaco, fazer uma avaliação cuidadosa, efetuar uma prescrição, não é possível considerar-se que uma média de 10 em 10 minutos permita fazer uma medicina humana, cuidadosa e criteriosa. Portanto, nós rejeitamos completamente essa imposição. Dr. Manuel Silva, como é que vê esta última medida anunciada pelo Ministério da Saúde de ir recuperar médicos de família que estejam já na reforma? Finalmente, apoiamos totalmente essa medida, andamos há 3 anos a preconizar essa medida e, infelizmente, foi preciso chegar a esta situação de quase total descompensação para essa medida estar a ser considerada neste momento. O Sr. Ministro teve a gentileza de nos dizer que está em fase final de preparação o diploma que permita essa contratação. É uma solução ideal para o sistema. Eu recordo que nos últimos 5 anos se reformaram 1.400 médicos de família, a maioria são reformas antecipadas, portanto são médicos na casa dos 60 anos, perfeitamente válidos, no topo da sua carreira e experiência, que terão uma relação custo-qualidade extraordinariamente favorável ao sistema. Se não fossem essas reformas antecipadas, fruto dos efeitos da crise e dos cortes nas reformas e da penalização de quem trabalha, neste momento seria possível que todos os cidadãos portugueses tivessem um médico de família. Portanto, há que recuperar os médicos reformados, não por qualquer benefício aos médicos, mas porque são essenciais ao sistema e aos doentes. Mais uma questão. No ano passado, mais uma questão. Já anunciou a contratação de mais médicos. Em relação ao anúncio pelo Ministério da Saúde da contratação de mais médicos.
Não conseguimos compreender essa situação porque, de facto, aquilo que nos apercebemos é que há medidas que são anunciadas, mas depois não são aplicadas. Esse é paradigmático. Há um ano foi anunciado um concurso externo para contratação de médicos de família para o Serviço Nacional de Saúde. Um ano depois o concurso está suspenso e não há um entendimento entre ministérios, porque o Ministério da Saúde diz que carece de nova autorização do Ministério das Finanças e o Ministério das Finanças ainda ontem publicou uma nota a dizer que o Ministério das Finanças não tem lá pedido nenhum. Portanto, parece que há aqui um jogo dentro do Governo que tem como consequência atrasar a contratação de médicos que seriam extremamente importantes para o sistema. É incompreensível esta ineficácia e este arrastamento dos concursos médicos. E eu não posso também deixar de salientar que, efetivamente, houve um ligeiro aumento dos médicos no sistema, mas estamos a falar, essencialmente, de médicos em formação, ou seja, de jovens internos, que, naturalmente, não substituem um especialista que se reforma. E nós continuamos a assistir a uma saída de médicos para o setor privado, a reformas antecipadas, a pedidos de exoneração da função pública e a imigração de médicos, que é neste momento uma nova realidade que não acontecia até há poucos anos, e estão efetivamente centenas de médicos a emigrar, efetivamente, não é ir a realizar um estágio no estrangeiro, é a emigrar e para não voltar. Há um aspecto que eu gostaria de realçar. Mais uma pergunta ao bastonário sobre a situação que está a ser noticiada nas últimas horas, desde ontem, sobre é uma situação inaceitável. Os doentes são prejudicados na medida em que as listas de espera e, portanto, reagenda a cirurgias inexistentes. Sem de ser efetivada e depois o doente volta ao início da lista e representa também outro aspecto extremamente importante, é a manipulação das listas de espera para, aparentemente, em média, haver uma redução do tempo de espera dos doentes. Afinal, não há redução do tempo de espera dos doentes, é a manipulação das listas de espera com prejuízo dos doentes, o que é inaceitável. Há um aspecto que eu gostaria de realçar, tem a ver com a proposta que nós deixamos em cima da mesa, o Dr. António Costa, que seria importante aplicar de imediato para resolver a situação das urgências, que tem a ver com a isenção de taxas moderadoras a utentes que recorram aos centros de saúde em situações de doença aguda. As taxas moderadoras foram criadas para moderar o acesso aos hospitais, acima de tudo. Não faz qualquer sentido que se modere o acesso aos centros de saúde quando estes são os cuidados de proximidade. Portanto, foi uma situação que deixamos reportada também ao Secretário-Geral do PS, no sentido de, eventualmente, poder, junto do Governo, fazer alguma pressão para que as taxas moderadoras deixem de ser uma realidade nos cuidados de saúde primários. Um aspecto fundamental também, para terminar, tem a ver com os enfermeiros e o número de enfermeiros que existem atualmente no país. Os enfermeiros são a única classe profissional que teve um decréscimo líquido nos últimos 2 anos em Portugal, no Serviço Nacional de Saúde. Segundo dados da própria ACSS, de 2013 até 2014, nós tivemos um decréscimo de quase 2.000 enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde, ao contrário dos outros profissionais. Ora, isto tem consequências em qualquer serviço, nomeadamente nos serviços de urgência, que precisam de profissionais capacitados e em número adequado. Portanto, são matérias que foram também analisadas nesta reunião. Obrigada. Muito obrigado. Então, muito obrigado. Os dois bastonários a dizer que, ao mostrar que a maior parte da reunião foi passada a falar de urgências, o bastonário da Ordem dos Médicos a insistir de que terá sido a crise que prejudicou a capacidade de resposta que os hospitais e os serviços de saúde têm para atender doentes, e o bastonário da Ordem dos Enfermeiros a dizer que entre 2013 e 2015 os hospitais e os serviços de saúde perderam cerca de 2.000 médicos. E agora vamos ouvir António Costa. Bom, muito bom dia. Nós temos a oportunidade de fazer com os senhores bastonários da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Enfermeiros uma avaliação serena da situação muito grave que o país está a enfrentar. Nós estamos neste momento nas urgências hospitalares, tal como aconteceu com o sistema informático do Ministério da Justiça, tal como aconteceu com a abertura deste ano letivo, a pagar o preço de uma estratégia de consolidação orçamental que, para além do aumento brutal da carga fiscal, conduziu ao desinvestimento cego e aos cortes cegos nos serviços públicos essenciais às populações.
Neste momento estamos numa situação para a qual o Governo foi alertado, pelo menos em dezembro, de que estamos em risco de epidemia de gripe e, portanto, é necessário tomar medidas que procurem atenuar, em situação de contingência, aquilo que vamos viver nas próximas semanas. Em primeiro lugar, é fundamental que a Direção-Geral de Saúde reforce a informação às populações sobre os cuidados preventivos que temos todos de tomar para diminuir o risco de que esta epidemia possa ter consequências mais graves. Em segundo lugar, é fundamental criar condições para procurar descongestionar a pressão sobre as urgências, aumentando as condições de funcionamento dos centros de saúde. É por isso necessário generalizar a todo o país os períodos de abertura dos centros de saúde. É necessário criar condições para que mais médicos possam fazer atendimento nos centros de saúde e julgo que o Governo devia adotar, a título excepcional e enquanto durar este período da epidemia, uma medida extraordinária que incentive as populações a utilizarem as urgências do centro de saúde, que é a suspensão da cobrança de taxa moderadora exclusivamente para situações de doença aguda. Portanto, não é a suspensão das taxas moderadoras para a utilização normal e programada dos centros de saúde, mas para exclusivamente neste período e para situações agudas, de forma a incentivar as pessoas que tenham necessidade de recorrer a cuidados médicos que o façam no centro de saúde e não nas urgências. Finalmente, essa proposta já foi apresentada. Finalmente, é essencial que se criem as melhores condições possíveis para a mobilização dos profissionais que reforcem a capacidade de atendimento nos serviços de urgências, em particular neste período crítico que vamos necessariamente viver com o aumento da epidemia da gripe. Agora, é uma vez por todas necessário que não estejamos a responder, como disse o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, em resposta de catástrofe perante a catástrofe. É necessário inverter a política que tem sido seguida. Os cuidados de saúde são absolutamente fundamentais para as populações. E tem que haver limites numa estratégia orçamental cega, que sacrifica tudo, desde o funcionamento de sistemas centrais como a Justiça, à abertura do ano letivo, à qualidade e ao direito à saúde que os portugueses têm direito. E é por isso necessário que esta política mude e que se perceba que esta política tem custos e os custos estão à vista de todos, infelizmente. Duas perguntas, é difícil. Um de cada vez, desculpe. A pergunta é se António Costa concorda com António Arnaud. Haverá sempre o apuramento da responsabilidade política. Neste momento há um tempo fundamental, que é responder à urgência do que se vive nas urgências. E por isso tudo o que seja aumentar a prevenção, encaminhar e criar melhores condições para o atendimento nos centros de saúde para descongestionar as urgências e aumentar a capacidade de resposta das urgências é aquilo que é absolutamente necessário, urgente fazer e é aí que nos devemos concentrar. Para além dessa no caso de ser governo, solução que tem no caso de ser eleito. Bom, nós temos que retomar a estratégia que tinha sido lançada da reforma dos cuidados de saúde primários, que é absolutamente crítica, a necessidade que há de dotar o sistema das condições de funcionamento normal. Nós, ao longo destes 3 anos, não só houve um corte do investimento, como houve perda efetiva da capacidade de resposta. Bom, temos menos 2.000 enfermeiros no sistema do que tínhamos anteriormente. Temos taxas de emigração dos profissionais de enfermagem absolutamente assustadores, que a Ordem indica na ordem dos 90%. Nós temos, ao nível dos médicos, uma diminuição muito significativa de profissionais com experiência e formação completa, que não estão a ser suficientemente compensados com profissionais que estão em fase de formação, porque, obviamente, podendo ser mais, não têm, obviamente, as mesmas habilitações para prestar o mesmo tipo de serviço e, portanto, estamos a pagar o preço de uma estratégia de consolidação orçamental
verdadeiramente desastrosa para as pessoas. Duas perguntas numa só. A Ordem dos Médicos queixa-se de que tem havido uma debandada também de médicos, não para o estrangeiro, alguns foram, mas para os serviços privados. E a outra pergunta, eu queria saber como é que solução é que o PS tem, no caso de ser eleito governo, para esta situação. E a outra pergunta é, há de facto falta de médicos de família em Portugal? Como é que isto se resolve? Bom, nós, como digo, a estratégia tem que voltar a assentar naquilo que tinham sido os pilares fundamentais. Por um lado, apostar na prevenção e na promoção da saúde. Nós temos em Portugal um vasto universo de doenças, que são doenças cujo impacto na população podem ser muito reduzidos por intervenção nos fatores comportamentais, e que são as doenças que têm a ver quer com a diabetes, quer com as doenças cardiovasculares, quer com as doenças respiratórias, que podem ter alterações do ponto de vista comportamental, e isso é uma componente fundamental da política de saúde, tem de ser. Uma segunda dimensão que tem a ver com os cuidados de saúde primários, onde a reforma iniciada em 2006 tem sido implementada de uma forma muito lenta e até contrariada pelo atual governo, e a necessidade de haver uma maior integração entre aquilo que são os cuidados de saúde prestados e os instrumentos de apoio social, que devem estar menos separados e devem estar cada vez mais integrados. É o que se passa designadamente com as unidades de cuidados continuados, que devem poder estar capacitadas para responder a muitas das situações que hoje estão a ser encaminhadas para as urgências e que, porventura, podiam ser tratadas também nas unidades de saúde continuadas. Nós estamos, neste momento, a ver o fruto de uma situação em que os cortes cegos produziram uma redução muito significativa da capacidade de resposta do sistema, num momento em que a crise social agravou necessariamente as condições de vida e de saúde das populações, e onde, portanto, hoje há maior fragilidade de muitas pessoas e, portanto, maior risco de exposição a riscos de saúde. Os cortes que as pessoas estão a fazer na diminuição dos gastos com a energia para o aquecimento das suas casas, a diminuição e a qualidade da própria alimentação, tudo isso aumenta o risco com que as pessoas estão a incorrer, e não é por acaso que estamos a ter picos como estes que estamos a ter neste momento. Ainda sobre a proposta de suspensão da taxa moderadora nesta altura de pico de gripe. A pergunta também é que tipo de conversações é que já houve com o Ministério e se acha que o Ministério conseguiria... A pergunta é saber se esta proposta já foi ou não apresentada ao Ministério da Saúde. Com certeza, estou a referir que é uma medida extraordinária, temporária, enquanto durar esta situação epidemiológica, e exclusivamente para situações de urgência nos centros de saúde. Porque se não fosse só para as situações de urgência, o que estaríamos era a comprometer a capacidade dos centros de saúde também responderem às situações a que devem agora responder em matéria de urgência. Se fosse uma solução definitiva, não era um indicador, porventura, não era uma medida, porventura, sustentável. Estamos a falar de uma medida temporária, de natureza extraordinária e limitada às situações de agudos, de forma a encaminhar as populações para os centros de saúde, como forma de diminuir a pressão sobre as urgências. Mas insisto, esta medida só é possível, e é necessária, mas só é possível se for acompanhada do aumento da capacidade de atendimento nos centros de saúde, o que pressupõe a generalização dos horários de atendimento e também o reforço da capacidade humana de atendimento durante este período. Insiste a insistência. Não é a proposta que estamos a fazer ao país. Muito obrigado. Obrigada. Bom dia. Bom, então António Costa a dizer que esta reunião com os dois bastonários foi construtiva, foi apresentada a António Costa então a visão que o bastonário da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Enfermeiros tem em relação ao sistema de saúde, com muitas críticas, e António Costa a dizer que o país fez cortes demasiados nos últimos tempos, fez cortes na área social e na saúde, e essa é a grande responsável pelo caos que se tem vivido
vivido nas urgências em Portugal. António Costa também propôs aqui, em direto ao Governo, que seria bom que o Governo adotasse excepcionalmente, nesta altura de pico de gripe, nesta altura de urgência, a suspensão das taxas moderadoras nos centros de saúde, ou seja, para que os doentes não ocorram com tanta afluência às urgências, irem antes aos centros de saúde sem terem de pagar taxas moderadoras. Uma ideia a sair desta reunião, Dulce Salzedas, com também muitas críticas à forma como o Governo está a gerir este momento de pico de gripe. Ora, já são 11